Olá, eu sou Andrew Knoll e você está no Knowland Literatura, nesse momento levando a palavra de Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry Finn. Estamos no capítulo 13. Roda a vinheta! Adoro essa vinheta. Então, não deixe de curtir o canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, isso nos ajuda em muito. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Vamos então ao capítulo 13. Escapando dos destroços do barco a vapor, o vigia afundando um sono profundo. Vamos nessa? Peguem seu chá, seu leite, seu café, sua bebida, estiquem as pernas ou façam o que quiserem. E vamos à leitura em 3, 2, 1. Parei um pouco e quase desmaiei, encurralado nos destroços de um barco a vapor com um bando desses. Mas não era hora de ficar se sentimentalizando. Agora a gente tinha que encontrar esse bote. Precisava dele pra gente. Então a gente seguiu tremendo e vacilando pelo lado de estibordo, e foi também um deslocamento lento. Tive a impressão que a gente levou uma semana para chegar na popa. Nem sinal do bote. Jim disse que achava que não podia ir adiante. Estava tão assustado que não tinha mais força sobrando, disse ele. Mas eu disse, vamos, se a gente fica para trás nesse barco destruído, aí sim a gente tá numa sinuca. Então a gente foi em frente, a esmo. Começou a procurar a polpa do tombadilho e encontrou. E aí seguiu tateando para frente em cima da claraboia, nos agarrando de story em story, porque a beirada da claraboia estava dentro d'água. Quando a gente chegou bem perto da porta do corredor transversal, lá estava o bote, sem tirar nem pôr. Eu mal podia vê-lo. Nunca me senti tão agradecido. Mais um segundo e eu já me via a bordo. Mas bem nesse momento a porta se abriu. Um dos homens enfiou a cabeça para fora, só mais ou menos a meio metro de mim, e pensei que estava perdido. Mas ele puxou de novo a cabeça para dentro e disse: Tira essa lanterna desgraçada da vista, Bill. Atirou um saco de alguma coisa dentro do bote, depois entrou na embarcação e se sentou. Era Packard. Aí Bill, ele, apareceu e entrou no bote. Packard disse em voz baixa: Tudo pronto. Toca ao barco. Eu quase não conseguia me agarrar nos stories, estava fraco demais. Mas Bill diz: Espera, você revistou ele? Não. E você? Não, ele ainda tem a parte dele do dinheiro. Bem, então vamos lá, não adianta levar as coisas e deixar o dinheiro. Ei, será que ele não suspeita o que estamos fazendo? Talvez não, mas temos que pegar o dinheiro de qualquer jeito. Vamos. Então saíram do bote e entraram no navio. A porta bateu, porque estava no lado adernado, e em meio segundo eu estava no bote, e Jim veio aos trambolhões atrás de mim. Tirei a minha faca e cortei a corda, e aí a gente foi embora. A gente não tocou em nenhum remo, e a gente não falou, nem sussurrou, quase nem respirou. Deslizou rápido num silêncio mortal, passando pela ponta do tambor da roda e passando pela popa. Depois, em mais alguns segundos, a gente estava 100 metros além do vapor naufragado e a escuridão tomou conta de tudo. Apagou até o último sinal dos destroços. A gente tinha se safado e sabia disso. Quando a gente já estava a 300 ou 400 metros corrente abaixo, a gente viu a lanterna aparecer como um pequeno lampejo na porta do tombadilho por um segundo e ficou sabendo que os patifes tinham dado por falta do bote deles e estavam começando a entender que agora estavam numa sinuca de bico tão grande quanto a de Jim Turner. Aí Jim tomou conta dos remos e a gente saiu a procurar a nossa balsa. Então foi a primeira vez que eu comecei a me preocupar com os homens. Acho que antes não tinha tido tempo. Comecei a pensar como ia ser terrível, mesmo para assassinos ficar naquela sinuca. Eu disse para mim mesmo, não tem como saber. Um dia eu ainda posso me tornar um assassino? E então qual vai ser minha reação numa encrenca dessas? Então falei para o Jim, a primeira luz que a gente avistar, vamos para a praia uns 100 metros abaixo ou acima da luz, num lugar com um bom esconderijo para você e o bote,
E aí eu vou e invento uma lorota e faço alguém procurar aquele bando e tirar os patifes da enrascada para eles serem enforcados quando chegar a hora. Mas essa ideia foi um fracasso, pois logo começou a tempestade de novo, e dessa vez pior que nunca. A chuva caía aos borbotões e não tinha luz nenhuma à vista. Todo mundo na cama, acho eu. A gente seguia rapidamente pelo rio, procurando luzes e procurando a nossa balsa. Depois de muito tempo a chuva amainou, mas as nuvens ficaram e os raios continuaram aparecendo de vez em quando. E daí a pouco um lampejo nos mostrou uma coisa preta na nossa frente, flutuando, e a gente foi atrás. Era a balsa, e a gente ficou muito alegre de subir de novo a bordo. Vimos uma luz, então, bem abaixo à direita, na margem. Aí eu disse que ia para lá. O bote estava meio cheio das coisas saqueadas que o bando tinha roubado ali no vapor naufragado. Empilhamos tudo na balsa e eu disse a Jim para seguir flutuando e acender uma luz quando achasse que já tinha andado uns 3 quilômetros e deixar ela acesa até eu voltar. Aí peguei nos remos e toquei o bote para cima da luz. Enquanto eu me deslocava naquela direção, apareceram mais 3 ou 4, lá em cima numa encosta. Era uma vila. Cheguei mais perto da luz da margem, levantei os remos e flutuei. Enquanto passava, vi que tinha uma lanterna pendurada no pequeno pau de bandeira de uma barca de casco duplo. Contornei ela deslizando à procura do vigia, me perguntando onde é que ele dormia. Dali a pouco encontrei ele empoleirado nos postes de amarrar as cordas, inclinado para frente, a cabeça abaixada entre os joelhos. Dei uns 2 ou 3 empurrões no seu ombro e comecei a chorar. Ele se endireitou com um olhar espantado, mas quando viu que era só eu, deu um bom bocejo e se espreguiçou. Então disse: Olá, o que é que está acontecendo? Não chora, garoto. Qual é o problema? Eu disse: O papai, a mamãe e a minha irmã e... Aí desatei a chorar. Ele disse: Oh, dane-se, não leva tudo tão a sério. Todos temos nossos problemas e tudo vai dar certo. O que houve com eles? Eles estão... Eles estão... Você é o vigia do barco? Sim, disse ele com um ar bastante satisfeito. Sou o capitão e o dono, e o imediato, e o piloto, e o vigia, e o chefe dos taifeiros. E às vezes sou a carga e os passageiros. Não sou tão rico quanto o velho Jim Hornback, e não posso ser danado de generoso e bom para Tom, Dick e Harry, como ele é, nem fazer tanto barulho com o dinheiro como ele faz. Mas eu disse a ele muitas vezes que eu não ia querer trocar de lugar com ele, porque, digo eu, a vida de marinheiro é a vida para mim. E macacos me mordam se eu ia querer viver uns 3 quilômetros fora da cidade, onde nunca está acontecendo nada, nem por toda a grana dele, nem por muito mais ainda. Digo eu. Interrompi e falei: Eles estão num aperto terrível e... Quem são eles? Ora, o papai, a mamãe, a mana e a senhorita Hooker, e se você pegava a sua barca e subia até lá... Até onde? Onde é que eles estão? No vapor naufragado. Que vapor naufragado? Ora, só tem um. O quê? Você não quer dizer o Walter Scott? Sim. Deus do céu, o que eles estão fazendo lá, pelo amor de Deus? Ora, eles não foram lá de propósito. Claro, ora, santo Deus, eles não têm chance nenhuma se não saírem de lá rapidíssimo. Ora, como diabos eles entraram numa enrascada dessas? Fácil, a senhorita Hooker estava de visita lá em cima na cidade. Sim, Buff's Landing, continua. Ela estava de visita lá em Buff's Landing e bem no fim da tarde ela partiu com a criada negra dela na barca movida a cavalo para passar a noite na casa da sua amiga, a senhorita fulana de tal, não lembro do nome, e eles perderam o remo do leme, rodopiaram e saíram flutuando, a popa virada para frente, por uns 3 quilômetros, e bateram no vapor naufragado, e a barca se dobrou ao meio como um alforge perto dos destroços, e o homem da barca, a criada negra e os cavalos, tudo se perdeu. Mas a senhorita Hooker, ela se agarrou e conseguiu subir a bordo do vapor naufragado. Bem, mais ou menos uma hora depois do anoitecer, a gente passou por ali na nossa chata e estava tão escuro que a gente só percebeu o vapor naufragado quando já estava em cima dele. Então a gente também bateu nos destroços e a chata se dobrou no meio como um alforge perto do vapor. Mas nos safamos todos, menos Bill Whipple.
E ele era a melhor das criaturas. Queria muito que tivesse sido eu, muito. Por São Jorge, é a coisa mais aterradora que já me passou pela cabeça. E então o que vocês todos fizeram? Bem, a gente gritou desesperados, mas era uma imensidão ali, a gente não conseguia fazer ninguém ouvir. Então papai disse que alguém tinha que ir para a terra e conseguir alguma ajuda. Eu era o único que sabia nadar, então corri para me jogar na água. E a senhorita Hooker, ela disse que se eu não encontrasse ajuda antes, que era para vir até aqui e procurar o tio dela, que ele dava um jeito. Cheguei na margem 1,5 km mais adiante e andei a esmo desde então, tentando convencer as pessoas a fazer alguma coisa, mas elas diziam: o quê? Numa noite dessas e com uma correnteza dessas? Não faz sentido, vá procurar a barca a vapor. Ora, se você está disposto a ir e... Por Jackson, eu gostaria, e macacos me mordam, se já não decidi que vou de qualquer jeito, mas quem com os diabos vai pagar por isso? Você acha que o seu papai... Ora, está resolvido. A senhorita Hooker, ela me disse em particular que o seu tio Hornbeck... Minha santa ingrácia, ele é tio dela? Olha aqui, você vai na direção daquela luz sobre aquele caminho lá adiante e vira para oeste quando chegar lá. E andando mais ou menos meio quilômetro vai chegar na taberna. Diga aos caras para levar você ventando para casa de Jim Hornbeck e ele vai pagar a conta. E não fica andando à toa por aí porque ele vai querer saber das notícias. Diga-lhe que vou trazer a sobrinha dele sã e salva antes dele chegar na cidade. Anda, vai! Vou ali na esquina acordar meu engenheiro. Saí na direção da luz, mas assim que ele virou a esquina eu voltei e entrei no meu bote. Baldeei a água que tinha lá dentro e depois remei costa acima na água calma uns 600 metros e então me enfiei entre uns barcos de madeireiros, pois não podia ficar tranquilo até ver a barca partir. Mas levando tudo em conta, eu estava me sentindo bastante bem por me dar todo esse trabalho por causa daquele bando, pois bem poucos iam fazer o mesmo. Queria que a viúva soubesse disso. Achava que ela ia ficar orgulhosa de mim por ajudar esses patifes, porque patifes e indesejáveis eram o tipo de caras que a viúva e as pessoas boas mais gostavam. Bem, em pouco tempo ali vem o barco naufragado, obscuro e meio apagado, descendo o rio. Uma espécie de calafrio passou por mim e saí na direção da embarcação. O barco estava muito afundado e vejo no minuto que não tinha muita chance de ter ninguém com vida lá dentro. Remei em volta e gritei um pouco, mas não tive respostas. Tudo mortalmente parado. Senti um pouco de tristeza pelo bando, mas não muita, pois pensei que, se eles podiam aguentar o tranco, eu também podia. Então ali vem a barca, por isso fui para o meio do rio num longo movimento diagonal a favor da corrente. E quando achei que estava fora do alcance dos olhos, levantei os remos, olhei para trás e vi a barca ir investigar o barco naufragado à procura dos restos da senhorita Hooker, porque o capitão sabia que o tio Hornbeck dela queria os restos para si. Pouco depois a barca desistiu e foi para a margem, e eu ataquei os remos e desci rápido pelo rio. Tive a impressão de um tempo muito longo antes da luz de Jim aparecer, e quando surgiu parecia estar a 1000 km de distância. No momento que cheguei lá, o céu estava começando a ficar cinza no leste. A gente seguiu por uma ilha, escondeu a balsa, afundou o bote, foi para a cama e dormiu profundamente. Fim do capítulo 13. Obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de curtir o vídeo, ativar o sininho, curtir o canal. Já estamos na página 90 do livro, que tem um total de 319. Ao todo serão 42 capítulos. Então, vamos curtindo a aventura. Até a próxima. Um abraço, paz e bem.